Você precisa acordar para uma verdade brutal que, muito provavelmente, é a única responsável pela sua exaustão mental nos últimos anos. A sua fadiga não é culpa dos outros, é culpa sua. Pode parecer duro ouvir isso logo de cara, mas essa é a porrada de realidade necessária para estancar o sangramento da sua energia vital. Você vive cansado, frustrado e muitas vezes isolado, não porque o mundo é um lugar cheio de pessoas irracionais. Isso é apenas um fato da natureza, tal qual a chuva ou o calor, mas porque você insiste em um comportamento delirante. Você acredita que se explicar bem o suficiente, com clareza, dados e lógica, a outra pessoa vai magicamente abandonar as crenças dela e concordar com você. Essa é a mentira que você conta para si mesmo todos os dias, e é ela que drena a sua alma. A verdade é que tentar injetar racionalidade em quem opera puramente pelo instinto não é um ato de educação. É um ato de arrogância ingênua da sua parte. Você está recusando aceitar a realidade material à sua frente. Para entender a profundidade desse abismo, precisamos mergulhar na estrutura psíquica que governa a maioria esmagadora das interações humanas. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais agudos sobre a natureza humana, já nos alertava séculos atrás que o intelecto não é o rei da mente humana. Ele é apenas um funcionário. Na grande massa da população, a inteligência é serva da vontade. Entenda vontade aqui como o conjunto dos nossos desejos mais primitivos, nossos medos, nossa necessidade de aprovação, nosso instinto de sobrevivência e, acima de tudo, a preservação do nosso ego. Isso significa que, para a maioria das pessoas, a decisão sobre o que é verdade ou mentira não passa pelo filtro da lógica, mas pelo filtro do conforto emocional. A pessoa decide primeiro o que ela quer acreditar, aquilo que a faz se sentir segura, pertencente a um grupo ou superior a alguém. E só depois ela usa a inteligência limitada que possui para criar desculpas que justifiquem essa escolha. Quando você entra em um debate armado com fatos, estatísticas, silogismos perfeitos e uma retórica impecável, você acredita estar oferecendo uma lanterna para iluminar a escuridão do outro. Mas a percepção de quem está do outro lado é radicalmente oposta. Para alguém cuja identidade está fundida com as próprias crenças, a sua lógica não é uma luz, é uma espada. Você não está oferecendo conhecimento. Você está fazendo uma ameaça existencial. É por isso que a reação que você recebe não é um "Ah, entendi, obrigado por me corrigir", mas sim uma explosão de agressividade, sarcasmo, negação absoluta ou até mesmo ataques pessoais que nada têm a ver com o tema discutido. Aquele indivíduo não está lutando contra os seus argumentos. Ele está lutando pela própria sobrevivência psicológica. Se ele aceitar que você está certo, a estrutura de realidade que ele montou desmorona, e o ego humano prefere viver na mentira confortável do que morrer na verdade dolorosa. Aqui reside o coração do problema, o que podemos chamar de erro da projeção racional. As pessoas que possuem uma inteligência crítica desenvolvida, aquelas que valorizam a verdade acima do conforto, cometem o erro fatal de projetar sua própria mente nos outros. Você assume, inconscientemente, que o outro ser humano à sua frente opera com o mesmo sistema operacional que você. Você acha que ambos estão jogando xadrez, onde as regras são claras e vence o melhor movimento. Mas a realidade é que você está jogando xadrez e o outro está jogando boxe. Você move uma peça de lógica esperando um contramovimento racional e recebe um soco na cara em forma de grito ou falácia. Enquanto você não abandonar essa projeção, continuará sendo o arquiteto da sua própria frustração. É preciso internalizar que a inteligência crítica e a capacidade de autoanálise são anomalias estatísticas. Elas são a exceção, não a regra.
A regra da espécie humana é o piloto automático biológico, onde reagimos a estímulos emocionais sem nunca questionar por que sentimos o que sentimos. A estupidez, nesse contexto, deixa de ser vista apenas como falta de instrução ou ignorância de fatos. Ela se revela como uma barreira cognitiva estrutural, uma configuração de fábrica blindada. Existem pessoas que são funcionalmente inteligentes para tarefas do dia a dia, sabem operar máquinas complexas, gerir finanças, decorar leis, mas que possuem uma incapacidade total de processar qualquer ideia que ameace a autoimagem delas. É uma cegueira seletiva. Elas não veem porque não podem ver. A burrice aqui é um mecanismo de defesa imunológica da mente. Assim como o corpo cria febre para matar um vírus, a mente do tolo cria a negação e a raiva para matar a ideia nova que você está tentando implantar. Portanto, insistir no debate é como tentar arrombar uma porta que foi desenhada para não ter maçaneta do lado de fora. A porta só abre por dentro e, na maioria das vezes, o dono da casa perdeu a chave ou tem medo do que está lá fora. O sofrimento do indivíduo lúcido nasce quase inteiramente dessa discrepância entre a expectativa e a realidade. Você espera a humanidade no sentido elevado da palavra, razão, compaixão, entendimento, mas a realidade te entrega apenas biologia básica, instinto, medo, defesa de território. Schopenhauer comparava tentar ensinar alguém que não quer aprender a tentar fazer um cadáver andar. Você pode usar toda a sua força, levantá-lo, movê-lo, mas assim que você o soltar, ele cairá novamente, pois falta a ele o princípio vital interno que sustenta o movimento. Da mesma forma, você pode sustentar uma pessoa em uma discussão com seus argumentos, mas assim que você virar as costas, ela voltará para a inércia das crenças originais dela, pois falta a ela a honestidade intelectual interna para se sustentar na verdade. Essa insistência em mudar a mente do outro é, no fundo, uma forma de vaidade. Queremos que o mundo seja a nossa imagem e semelhança. Não suportamos o caos da irracionalidade alheia porque ela nos faz sentir sozinhos. Se o outro concordar comigo, não estou só. Se ele não entender, o isolamento é a única certeza. E é esse medo do isolamento que nos faz gastar horas, dias, anos, tentando explicar o óbvio para quem está decidido a não entender. O custo disso é altíssimo. Você paga com sua saúde mental, com seu equilíbrio emocional e com o tempo que poderia estar usando para construir sua própria vida. A bateria social se esgota, não pelo convívio, mas pelo atrito constante de tentar lixar superfícies que foram feitas para serem ásperas. Ao compreender a anatomia dessa estupidez estrutural, você percebe que a hostilidade que recebe de volta não é pessoal. A pessoa não está rejeitando você, ela está rejeitando a realidade. E você calhou de ser o mensageiro dessa realidade naquele momento. O tolo defende sua ignorância com a ferocidade de uma mãe defendendo o filho, porque a ignorância é, de fato, a filha predileta do ego dele. Ela o protege de ter que encarar suas próprias falhas, sua mediocridade e seu vazio. Tirar a ilusão de um tolo é um ato de crueldade que ele jamais perdoará. Por isso, a sabedoria começa quando você para de lutar contra a correnteza da natureza humana. Você para de se surpreender com o absurdo. Quando alguém diz uma asneira colossal, em vez de sentir a bilis da raiva subir e preparar um contra-ataque de 3 pontos, você deve apenas observar como um cientista observa um fenômeno curioso em uma placa de Petri. Olha só, você pensa, mais um exemplo fascinante de como o ego distorce a percepção. Essa mudança de perspectiva retira o peso dos seus ombros. Você não é o guardião da verdade universal. Você não tem a obrigação moral de corrigir todos os erros do mundo. A mente do outro é um território estrangeiro onde suas leis não têm jurisdição. Aceitar que a incompreensão é o estado natural das coisas traz uma calma imediata.
Você deixa de ser uma vítima da teimosia alheia e passa a ser um observador distante. Mas essa observação não pode ser passiva para sempre. Ela exige uma nova forma de agir no mundo. Se não podemos usar a verdade nua e crua, pois ela cega e fere quem não está preparado para ela, e se o confronto direto apenas fortalece a resistência do oponente, que tipo de armadura devemos vestir para transitar nesse hospício a céu aberto sem sermos contaminados pela loucura coletiva? Diante de um cenário onde a razão é vista como agressão e a lógica é impotente contra a vontade cega, qual é a estratégia prática para sobreviver socialmente, mantendo a sanidade intacta? E mais importante, como podemos usar essa dinâmica a nosso favor, sem nos tornarmos ermitões amargurados? Se a batalha frontal é suicídio energético e o convencimento é uma impossibilidade técnica, a única saída inteligente para quem deseja navegar o caos social sem naufragar é dominar a arte da invisibilidade tática. Não se trata de fugir para uma caverna ou se esconder fisicamente do mundo, mas de aprender a desaparecer à vista de todos. É o desenvolvimento de uma camuflagem psicológica sofisticada, onde você está presente de corpo, mas a sua essência, as suas opiniões reais e o seu ouro intelectual estão trancados a 7 chaves, inacessíveis para quem não possui a senha da afinidade. A estratégia deixa de ser o confronto e passa a ser a evasão calculada. Você precisa entender que, em um mundo dominado por aparências e barulho, o silêncio não é apenas a ausência de som. É a presença de uma autoridade que não precisa se justificar. A maioria das pessoas lúcidas comete o erro primário de acreditar que a autenticidade exige transparência total. Elas acham que, para serem verdadeiras, precisam dizer o que pensam a todo momento, para qualquer pessoa. Isso é um equívoco perigoso. A transparência total diante de um tolo é como sangrar em um tanque de tubarões. Você só vai atrair predadores. Arthur Schopenhauer, com seu pragmatismo frio, nos ensina que a sociedade é, em grande parte, um baile de máscaras. Tentar arrancar a máscara dos outros ou se recusar a usar a sua não é um ato de heroísmo, é um convite ao linchamento social. A invisibilidade tática consiste, portanto, em vestir uma máscara de polidez superficial, uma armadura de concordância vaga que permite que você deslize pelas interações sociais sem criar atrito. Imagine a polidez como o óleo no motor de um carro. O óleo não é parte das peças metálicas, ele não move o carro, mas sem ele, o atrito entre as peças geraria tanto calor que o motor fundiria e explodiria. A polidez, o sorriso protocolar, o bom dia automático e o aceno de cabeça concordando com uma afirmação absurda são esse óleo. Eles existem para que pessoas de naturezas completamente incompatíveis possam dividir o mesmo elevador ou o mesmo escritório sem se matarem. Quando você discute, você retira o óleo e deixa o metal bater no metal. Ao adotar a invisibilidade tática, você se torna o mestre da lubrificação social. Você concorda com o trivial, sorri para o sem sentido e, internamente, permanece intocado. Essa postura exige um controle férreo sobre o próprio ego. O seu ego quer gritar, quer corrigir, quer mostrar que sabe mais. Mas a sua inteligência estratégica sabe que oferecer pérolas a quem não sabe distinguir uma joia de um pedaço de vidro é o pior tipo de desperdício. Mais do que isso, é perigoso. Quando você expõe uma ideia profunda ou uma verdade complexa para uma mente medíocre, você não desperta admiração. Você desperta inveja e ressentimento. A sua luz não ilumina o caminho deles. Ela ofusca os olhos acostumados à escuridão e revela a pequenez da qual eles tentam fugir. Ao se mostrar superior intelectualmente em uma discussão, você humilha o interlocutor sem dizer uma palavra ofensiva, e não há ódio mais visceral do que o de alguém que se sentiu diminuído pela inteligência alheia. Por isso, o sábio escolhe parecer menos do que é.
Ele pratica a dissimulação não para enganar os outros com fins maliciosos, mas para se proteger da malícia da estupidez. Você aprende a economizar sua essência. Diante de uma opinião política radical e infundada, diante de uma fofoca corporativa venenosa ou de uma teoria da conspiração gritada em um jantar de família, a sua resposta não deve ser o contra-argumento. A sua resposta deve ser o silêncio concordante ou perguntas inócuas. É mesmo? Que interessante sua visão. Frases como essa são escudos. Elas não comprometem você. Elas encerram o assunto e, o mais importante, elas deixam o tolo satisfeito consigo mesmo. Ele acha que venceu, que foi ouvido e vai embora procurar outra vítima. Você, por sua vez, preservou sua energia para o que realmente importa. Essa técnica transforma a dinâmica de poder. O ignorante agressivo precisa de resistência para se manter em pé. Ele precisa que você fique bravo, que você reaja, que você se ofenda. A raiva dele se alimenta da sua perturbação. Quando você oferece o vácuo, quando você se torna uma parede lisa onde nada gruda, ele perde o equilíbrio. Não há nada mais desconcertante para um provocador do que a indiferença educada. Ele lança o dardo envenenado da provocação, e o dardo simplesmente atravessa você como se você fosse feito de fumaça. Você se torna um fantasma no campo de batalha. Ele tenta te golpear, mas não encontra nada sólido para atingir, apenas um sorriso calmo e um olhar distante. Além disso, essa invisibilidade tática permite que você se torne um antropólogo da sua própria vida. Ao parar de participar do teatro como ator principal, você se senta na plateia. Você começa a observar os comportamentos humanos com curiosidade científica. As explosões de raiva, a vaidade desmedida, a teimosia infantil dos adultos à sua volta deixam de ser fontes de irritação e tornam-se dados de observação. Veja como ele precisa gritar para se sentir ouvido. Você pensa, olha como ela distorce os fatos para não assumir a culpa. Essa distância emocional é a chave da sanidade. Você está ali, mas não pertence àquele lugar. Você cumpre o ritual social, paga o pedágio da convivência, mas a sua verdadeira cidadania é em outro lugar, dentro da sua própria mente. É crucial entender que isso não é falsidade no sentido moral pejorativo. É diplomacia existencial. Você não deve satisfação da sua vida interior a qualquer passante. Seus pensamentos mais profundos, seus sonhos, suas análises críticas sobre o mundo são tesouros que devem ser guardados no cofre do silêncio, acessíveis apenas àqueles raros pares que possuem a chave da afinidade intelectual e da sensibilidade. Para o resto do mundo, a superfície polida basta. Você entrega a embalagem, mas nunca o conteúdo. Schopenhauer dizia que, para viver em paz, devemos tratar a maioria das interações como se estivéssemos lidando com crianças. Você não discute física quântica com uma criança de 5 anos, nem fica bravo se ela acredita em Papai Noel. Você entra na fantasia dela o suficiente para manter a harmonia e segue sua vida. Tratar os adultos infantilizados pelo senso comum com a mesma condescendência benevolente é o segredo da paz. Ao dominar essa arte, você percebe que a necessidade de ter razão desaparece. A validação externa torna-se irrelevante. O que importa se eles acham que você concordou? O que importa se eles pensam que você é simplório ou desinformado por não ter entrado no debate? A opinião deles sobre você é problema deles, não seu. A sua realidade interna permanece inalterada. Você sabe quem é, sabe o que sabe, e isso é autossuficiente. A invisibilidade tática compra para você o ativo mais valioso do mundo moderno: tempo e paz mental. Enquanto os outros se desgastam em batalhas de ego que ninguém vai lembrar na semana seguinte, você está, em sua mente, construindo impérios, resolvendo problemas reais ou simplesmente desfrutando da calmaria que só o desapego proporciona.
Contudo, ao adotar esse silêncio estratégico e retirar sua energia do mercado das trocas sociais fúteis, você inevitavelmente se depara com um novo cenário. O barulho lá fora cessa, as demandas dos outros diminuem, e de repente você se encontra sozinho com a única pessoa que realmente resta no final do dia: você mesmo. Muitos temem esse momento, vendo o isolamento como um fracasso ou uma punição. Mas será que, ao fecharmos a porta para a loucura do mundo, não estamos, na verdade, abrindo o portão para a única liberdade possível? O que acontece com a mente humana quando ela finalmente para de buscar reflexo nos olhos dos outros e começa a olhar para dentro, transformando a temida solidão em uma poderosa soberania? Quando você finalmente para de gritar para ser ouvido e abandona a necessidade infantil de ter sua visão de mundo validada por quem não possui ferramentas para compreendê-la, algo extraordinário acontece. O barulho cessa. No início, esse silêncio repentino pode parecer assustador, quase como um vácuo. Estamos tão condicionados a medir nosso valor pelo reflexo que vemos nos olhos dos outros que, quando retiramos o espelho social, sentimos que estamos desaparecendo. Mas é exatamente nesse ponto zero, nesse deserto aparente, que ocorre a alquimia mais importante da sua vida. A solidão, que a sociedade moderna vende como uma patologia ou um fracasso pessoal, revela-se para o indivíduo desperto não como uma falta, mas como uma conquista. Você deixa de ser apenas uma pessoa sozinha para se tornar um soberano de si mesmo. Arthur Schopenhauer foi cirúrgico ao diagnosticar que a sociabilidade dos homens é inversamente proporcional ao valor intelectual que eles possuem. Isso soa arrogante apenas para quem não entende a mecânica da mente. O raciocínio é simples. Quem possui um vazio interior imenso precisa constantemente preenchê-lo com o estímulo externo, com a aprovação do grupo, com a fofoca, com o ruído e com a presença física de outros corpos. O homem medíocre corre para a sociedade porque não suporta a própria companhia. Ele foge de si mesmo porque, quando está só, vê apenas o tédio e a miséria de sua própria vacuidade. Por outro lado, aquele que construiu um mundo interior rico, que cultiva ideias, projetos e reflexões profundas, carrega dentro de si um universo inteiro. Ele não precisa importar entretenimento ou validação, pois ele é autossuficiente. Para essa pessoa, a interação social forçada com a ignorância não é um refúgio, é um roubo de tempo e de vida. Ao aceitar isso, você transfigura a dor do isolamento na glória da solitude. A solitude é o estado de estar acompanhado pela melhor versão de si mesmo. É nesse espaço protegido que a sua mente pode finalmente operar na potência máxima. Pense em toda a energia psíquica que você desperdiçou nos últimos 10 anos tentando explicar o inexplicável, tentando consertar o inconsertável, tentando fazer com que pessoas cegas vissem as cores que você vê. Imagine se toda essa voltagem, em vez de ser dissipada no atrito inútil com o mundo, tivesse sido canalizada para dentro. Onde você estaria hoje? Que habilidades teria dominado? Que paz teria alcançado? A soberania emocional nasce quando você estanca esse vazamento. A energia retorna para a fonte. Você para de tentar construir pontes sobre abismos cognitivos intransponíveis e começa a usar seus tijolos para construir o seu próprio castelo. Nesse estágio de maturidade, a opinião alheia perde completamente o peso gravitacional. Isso é a verdadeira liberdade. Enquanto você depender que o outro concorde com você para sentir que sua ideia tem valor, você será um escravo da mente alheia. Você estará entregando o controle remoto das suas emoções na mão de quem, muitas vezes, não sabe nem o que vai almoçar amanhã. A soberania é retomar esse controle. Você aprende a tratar as opiniões equivocadas, os julgamentos precipitados e a estupidez coletiva como fatos impessoais da natureza.
Se uma tempestade cai, você não fica ofendido pessoalmente com a nuvem, nem tenta argumentar com o vento para que ele sopre para o norte. Você apenas fecha a janela e continua lendo seu livro no conforto do seu lar. Da mesma forma, quando a irracionalidade humana desaba ao seu redor, você não se engaja, não se contamina. Você fecha a janela da sua atenção. O mundo lá fora pode estar caindo aos pedaços em histeria, mas o seu mundo interno permanece inabalável, ordenado e sereno. Essa postura cria uma blindagem quase mística. As pessoas sentem quando alguém não precisa delas para existir. Paradoxalmente, quando você para de buscar a aprovação dos outros desesperadamente, você passa a emanar uma autoridade silenciosa que atrai respeito. Mas nesse ponto, o respeito alheio já não importa mais tanto assim. A verdade tornou-se uma experiência interna. Você não precisa mais convencer o vizinho, o colega de trabalho ou o parente distante de que você está certo. O prazer intelectual de compreender a realidade basta por si só. A lucidez deixa de ser um fardo para ser um privilégio privado. Um jardim secreto onde você passeia livremente, longe dos olhares daqueles que pisoteariam suas flores por pura falta de sensibilidade. O desfecho dessa jornada não é o cinismo amargo de quem odeia a humanidade, mas a compaixão distante de quem a compreendeu profundamente. Você entende que cada um está preso no seu próprio nível de consciência e que não é sua função ser o messias cognitivo de ninguém. Você solta o peso morto da responsabilidade de salvar o mundo da ignorância. Essa liberação permite que você transite pela vida com uma leveza inédita. Você pode estar no meio da multidão, pode sorrir, pode interagir, mas uma parte fundamental de você permanece intocada, observando tudo de um lugar alto e seguro. Você descobriu que a vitória definitiva da inteligência não é dominar os outros em um debate, mas dominar a si mesmo a ponto de não precisar do debate. É viver em um estado de autarquia espiritual, onde a porta da sua mente só se abre por dentro e onde você decide, com critério absoluto e rigoroso, quem e o que tem permissão para entrar no seu santuário. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa mensagem ressoou com a parte de você que está cansada do ruído e busca essa soberania. Não deixe que essa reflexão morra assim que você fechar este vídeo. A construção dessa fortaleza interna é um hábito diário. Se você quer continuar fortalecendo sua mente contra o caos e aprendendo estratégias reais para viver com mais sabedoria, a sua inscrição neste canal é o primeiro passo prático. Deixe o seu like não apenas para apoiar o conteúdo, mas como um sinal de que você escolheu a razão acima da emoção hoje. E se você conhece alguém que precisa desesperadamente ouvir isso, ou se você tem uma experiência pessoal sobre tentar debater com o impossível, compartilhe sua história nos comentários. Nossa comunidade é o refúgio dos lúcidos. Agora, para aprofundar ainda mais sua blindagem mental, recomendo fortemente que você assista ao vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele é o complemento perfeito para o que discutimos aqui. Te vejo lá, no nosso próximo nível de consciência.